Duas crianças estavam sentadas no chão. Não na soleira, não em pé, no chão mesmo, como se não tivessem energia para mais, sentadas com a postura de quem aprendeu a esperar sem reclamar. Meu caro ouvintes, se essa história apareceu para você, ela merece sua atenção. Então já se inscreva no canal. A tarde estava do jeito que Neuza Brandão odiava. Quente demais para trabalhar, silenciosa demais para ignorar o vazio. Ela havia passado o dia consertando a cerca do lado sul do terreno, curvada sobre mourões podres que o marido Armando havia prometido trocar há 10 anos. Ele nunca trocou. Ela esperou 6 anos depois da morte dele, antes de pegar o martelo e fazer sozinha. Era esse o padrão da vida dela agora, esperar até não aguentar mais. Depois, fazer sozinha. O sol já estava baixo quando ela caminhou até o portão de madeira que separava a propriedade da estrada de terra. Um portão velho que rangia toda vez que abria, como se reclamasse. Armando ia consertá-lo também. Era uma lista comprida de promessas que a morte interrompeu no meio. Neuza colocou a mão na trave de ferro, já sentindo o peso familiar do trinco, quando viu a poeira subir na curva da estrada. Não era carro. Carro fazia barulho antes de aparecer. Era poeira sem motor, poeira de quem caminha. Mas ela não via ninguém. Franziu os olhos contra a luz do fim de tarde e esperou. O costume de esperar era uma das poucas coisas que a solidão havia lhe ensinado direito. Então ela viu. Na porta da velha casa em ruínas que ficava a uns 300 metros da sua propriedade, o que todo mundo chamava de a Casa dos Ferreira, embora nenhum Ferreira morasse ali fazia décadas. Duas crianças estavam sentadas no chão, não na soleira, não em pé, no chão mesmo, como se não tivessem energia para mais, sentadas com a postura de quem aprendeu a esperar sem reclamar. Neuza ficou parada por um momento. Crianças na estrada não eram novidade em dia de semana, quando a escola fechava. Mas aquele horário era estranho. E aquela quietude era mais estranha ainda. Criança sentada quieta no chão de casa abandonada não é criança brincando. É criança que aprendeu que fazer barulho não adianta. Ela soltou o trinco e caminhou pela estrada de terra. Conforme se aproximou, foi entendendo o que via. O menino mais velho, 8, talvez 9 anos, estava sentado com as costas contra a parede descascada, o braço em volta da menina menor que dormia encostada nele. Ele não dormia. Olhava para a estrada com uma expressão que Neuza reconheceu imediatamente porque havia visto no espelho durante meses, depois que Armando morreu. A expressão de quem ainda está esperando por algo que no fundo já sabe que não vem. A menina menor, que Neuza calculou ter uns 5 anos, dormia abraçada a um boneco de pano. Um boneco sem um braço, costurado com linha grossa e colorida em diferentes pontos, remendado tantas vezes que parecia um mapa de carinho e desespero ao mesmo tempo. Sujo, mas firme nas mãos dela mesmo dormindo. O menino ergueu os olhos quando Neuza parou na frente deles. Não se assustou. Isso também disse alguma coisa. "Vocês estão bem?" ela perguntou, e a pergunta saiu mais fraca do que ela queria, porque ela já sabia a resposta. "Ela disse que ia voltar", disse o menino. A voz era seca, factual. Nem defensiva, nem desesperada. Era a voz de quem repete uma informação que ainda acredita, mas cada repetição custa um pouco mais. "Quem disse?" "Nossa mãe." Neuza olhou para a casa atrás deles. A porta estava entreaberta, uma das dobradiças arrancada do batente. Pelas frestas das janelas sem vidro entrava o vento quente do fim do dia. Não havia luz lá dentro, não havia sinal de adulto. Há quanto tempo ela foi? O menino pensou. Ou talvez não estivesse pensando, talvez estivesse apenas atrasando a resposta, porque dizê-la em voz alta tornava real demais. 5 dias, ele disse. Neuza sentiu o chão afundar 1 milímetro embaixo dos seus pés. 5 dias.
Ela calculou rápido e com frieza, do jeito que havia aprendido a fazer as contas difíceis da vida. 5 dias sem adulto, numa casa sem porta, sem energia elétrica, sem comida à vista. A menina dormindo no colo do irmão, como se ele fosse o único lugar seguro do mundo. O menino com olhos de homem cansado num rosto de criança. "Você tem água?" ela perguntou. "Tinha uma garrafa. Acabou ontem." "Comida?" Ele não respondeu. A resposta estava no ângulo dos ombros dele, na magreza que ela só agora estava notando sob a camisa larga. "Como você se chama?" "Lucas." "E ela?" "Mariana." "Eu sou a Neuza. Moro ali." Ela apontou para sua casa, que daqui parecia sólida e grande, embora por dentro se sentisse vazia demais para uma pessoa só. "Vou buscar água e comida." "Você não vai a lugar nenhum?" Lucas olhou para ela com uma expressão que era ao mesmo tempo irônica e exausta. A expressão de quem ouviu essa frase antes, de adultos que foram buscar algo e não voltaram. "Onde eu ia?" ele disse. Neuza voltou para casa em passo rápido, encheu uma garrafa, pegou o que havia na despensa, pão, queijo, uma panela com resto de feijão que havia feito de manhã, colocou numa sacola e voltou sem se dar ao trabalho de raciocinar sobre o que estava fazendo. Racionalizar viria depois. Agora, havia 2 crianças com fome. Quando ela voltou, Mariana já estava acordada. Olhava para Neuza com os olhos grandes e sérios de quem avalia adultos desconhecidos, com uma sabedoria que criança de 5 anos não deveria ter. Não sorriu, não falou, esperou. Lucas comeu devagar, do jeito de quem aprendeu que comer rápido quando se está com muita fome machuca. Ele havia ensinado a irmã a fazer o mesmo. Neuza percebeu isso e sentiu alguma coisa se mover dentro do peito. Alguma coisa que ela havia guardado embaixo de camadas de rotina e silêncio. Enquanto eles comiam, ela entrou na casa. Era o que restava de uma construção de madeira e adobe dos anos 40. O chão era de tábuas largas, algumas apodrecidas, algumas com buracos tapados com pedaços de compensado. As paredes tinham marcas de umidade em forma de mapas. No canto que havia sido uma cozinha, havia um fogareiro enferrujado e uma pilha de latas vazias que as crianças haviam esvaziado nos primeiros dias. Neuza estava prestes a sair quando pisou numa tábua que cedeu diferente das outras. Não apodrecida, solta. Ela se abaixou e encontrou uma trava improvisada, um prego dobrado servindo de trinco. Levantou a tábua. Embaixo havia uma pasta de papelão plastificada do tipo que se usa em cartório. Ela a abriu ali mesmo, de cócoras no meio da casa vazia. O primeiro documento era um ofício da Prefeitura Municipal, com timbre oficial e assinatura do secretário de Obras. Processo de desapropriação de imóvel por abandono e utilidade pública. Data de notificação, 8 meses atrás. Demolição autorizada. Prazo para desocupação, vencido havia 2 meses. O segundo documento era um contrato. Uma construtora Palmas Empreendimentos Ltda. havia adquirido o direito de uso do terreno mediante aprovação da demolição. O valor era irrisório. A data de início das obras estava marcada para dali a 3 semanas. O terceiro documento gelou Neuza de um jeito diferente dos outros. Era um relatório da Assistência Social Municipal, assinado por uma técnica chamada Doutora Sônia Mara Cavalcante, assistente social. Data de emissão, 5 semanas atrás. O relatório descrevia visita domiciliar ao imóvel, identificava a presença de 2 menores, descrevia condições precárias de habitação e sinais evidentes de negligência familiar. Ao final, havia uma recomendação de acompanhamento e uma nota. Família notificada sobre processo de desapropriação, orientada a buscar abrigo temporário junto ao CRAS. Nova visita agendada para 15 dias. Não havia registro de nova visita. Neuza ficou parada no chão escuro da casa por um longo minuto.
Lá fora, ela ouvia Mariana dizer algo para o irmão com aquela voz pequena e séria, e Lucas respondendo em monossílabos. Alguém sabia. Havia um relatório, um nome, uma assinatura, uma data. Alguém havia estado ali, havia visto aquelas crianças, havia documentado o risco, havia marcado uma visita de retorno. E então o processo havia parado. A construtora precisava do terreno. A prefeitura precisava fechar o prazo. A mãe havia fugido do despejo e deixado os filhos para trás. E no meio de todo esse maquinário burocrático, Lucas e Mariana haviam ficado sentados no chão, esperando por alguém que não voltou. Ela saiu da casa com a pasta debaixo do braço. Lucas a olhou, viu a pasta. Não disse nada. Vocês vêm comigo, disse Neuza. Não foi uma pergunta. E nossa mãe, disse Mariana. Era a primeira vez que a menina falava. A voz era fina, mas firme. Neuza se abaixou para ficar na altura da menina. Olhou para aqueles olhos que esperavam uma resposta honesta, o tipo de olho que reconhece mentira fácil de longe. A gente vai descobrir onde ela está, disse Neuza. Mas essa noite vocês ficam comigo. Mariana olhou para o boneco de pano sem braço. Depois olhou para o irmão. Lucas assentiu uma vez, pequeno, quase imperceptível. A menina levantou e colocou a mão na mão de Neuza. Era uma mão pequeníssima, suja de terra, firme. Neuza fechou os dedos em volta dela e caminhou pela estrada de volta para casa. O portão rangeu quando ela abriu. Rangeu quando ela fechou. Pela primeira vez em 6 anos, o som não parecia tão vazio. Capítulo 2. O procedimento. Sônia Mara Cavalcante chegou às 9 da manhã com uma pasta presa sob o braço e uma caneta clicando entre os dedos. O tipo de tique nervoso que as pessoas desenvolvem quando passam anos fazendo um trabalho que as esgota, mas não podem parar de fazer. Tinha 52 anos, cabelo grisalho preso com presilha, jaleco azul marinho sobre a blusa branca. Ela havia trabalhado em assistência social por 23 anos. Havia aprendido a não deixar entrar o que não podia mudar. A casa de Neuza era diferente do que Sônia esperava. Não era uma fazenda abastada, mas era uma casa honesta. Mobília antiga, bem cuidada, vasos de samambaias nas janelas, cheiro de café e de pão. Na mesa da sala, Lucas comia ovos com farinha, com uma concentração absoluta. Mariana estava no chão com o boneco de pano, encostada na perna de Neuza, com a naturalidade calma de quem já decidiu que aquele era um lugar seguro. Bom dia, disse Sônia, e sua voz tinha aquela qualidade profissional de gentileza que não é exatamente fria, mas que mantém distância de propósito. Bom dia, respondeu Neuza. Café? Não, obrigada. Precisamos tratar do assunto logo. Tenho outra visita às 10h30. Era isso. Esse era o tom. Neuza havia dormido pouco. Havia ficado acordada organizando o que precisava dizer. E em 2 minutos já sabia que a conversa seria difícil. Sônia abriu a pasta. Tirou um formulário. Começou a explicar com aquela voz de quem explicou a mesma coisa centenas de vezes. Os menores estavam em situação de abandono. A guarda provisória dependia de habilitação prévia da família acolhedora. Havia um processo a seguir. Havia formulários, havia prazos, havia um abrigo conveniado com a prefeitura na cidade de Carmo do Rio Verde, a 80 quilômetros dali, com vagas disponíveis. Separadas, disse Neuza. Sônia parou de escrever, ergueu os olhos. O abrigo de Carmo atende crianças de 0 a 6 anos. Para o menino, a faixa etária adequada é o abrigo de Paraíso do Norte. São unidades diferentes. Então você está me dizendo que vai separar um irmão de 8 anos da irmã de 5, tirar os dois da única pessoa que conhecem na cidade e mandar cada um para uma cidade diferente. É o procedimento estabelecido pela... Eu li o relatório. Sônia ficou imóvel. Neuza colocou a pasta de papelão plastificada na mesa, ao lado do formulário de Sônia. Abriu na página do relatório.
Empurrou na direção da assistente social com uma calma que havia custado a noite inteira para construir. 5 semanas atrás você esteve naquela casa. Você viu essas crianças. Você documentou o risco de abandono. Você marcou retorno para 15 dias e não voltou. Neuza fez uma pausa. Enquanto isso, a construtora Palmas, que tem contrato assinado com a prefeitura para demolir aquele terreno, continuava com a data de obras marcada. A mãe dessas crianças foi notificada do despejo, sem ter para onde ir, e fugiu. E ninguém foi verificar o que havia acontecido com as 2 crianças que estavam documentadas naquele relatório. Lucas havia parado de comer. Mariana havia levantado os olhos do boneco. Sônia Mara olhou para o relatório por um longo momento. Sua caneta parou de clicar. Isso foi uma falha no acompanhamento, ela disse por fim, e a voz havia mudado. Havia perdido um pouco do verniz profissional. Não foi intencional. Não me interessa se foi intencional. Me interessa que essas crianças ficaram 5 dias sozinhas, sem comer e sem água, enquanto um documento com o nome delas existia num arquivo municipal. Neuza se levantou. Se você levar essas crianças para abrigos separados a 80 quilômetros daqui hoje, eu ligo para o Ministério Público da comarca amanhã de manhã. Vou entregar cópia desta pasta para o promotor. Vou mencionar que a demolição estava programada para daqui a 3 semanas e que a assistência social não fez o acompanhamento documentado no próprio relatório. A senhora não pode. Posso fazer tudo isso porque é verdade e porque tenho os papéis aqui na minha mão. Houve um silêncio longo. Na janela, uma sabiá cantou 3 notas e parou. Sônia fechou a pasta dela. Abriu de novo. Fechou. Era o gesto de alguém procurando um caminho num mapa que não cobre o terreno que precisa atravessar. Guarda provisória tem requisitos. Ela disse, mais devagar agora. Precisamos de laudo residencial, verificação de antecedentes, comprovação de renda mínima. Quanto tempo isso leva? Normalmente, 30 dias. Normalmente não. Neste caso específico, quanto tempo leva? Sônia a olhou. Havia algo diferente no olhar da assistente social agora. Não exatamente respeito, algo mais parecido com o reconhecimento de que estava diante de alguém que não seria movido por protocolo. Se eu priorizar o processo com laudo residencial feito hoje, 1 semana. Guarda provisória em 48 horas, com visita de acompanhamento semanal. Aceito. A senhora entende que isso é temporário, enquanto buscamos a mãe e avaliamos a situação. Entendo. E a senhora entende que se a mãe for localizada e demonstrar condições... Sônia. Neuza disse o nome com firmeza, sem hostilidade. Eu não estou tentando roubar essas crianças de ninguém. Estou tentando que elas não passem mais nenhuma noite sozinhas no chão de uma casa que vai ser demolida. Você pode fazer isso acontecer ou não. Sônia Mara Cavalcante ficou em silêncio por 5 segundos completos. Depois tirou o formulário antigo da pasta e colocou outro no lugar. Nome completo da senhora? Enquanto Neuza respondia, Lucas levantou os olhos da mesa e a olhou. Não sorriu. Criança que passou 5 dias sozinha não sorri de imediato, porque sorrir exige confiar que a boa coisa que está acontecendo vai durar. Mas os ombros dele desceram 1 milímetro. Uma tensão que havia morado ali por dias encontrou um lugar para pousar. Mariana colocou o boneco no colo e encostou a cabeça na perna de Neuza como se fosse a coisa mais natural do mundo. Neuza assinou o formulário com letra firme. Do lado de fora, a estrada de terra estava quieta e dourada na luz da manhã. A casa em ruínas, lá longe, não era visível daqui, mas Neuza sabia onde ficava. Sabia também que daqui a 3 semanas uma escavadeira viria derrubá-la. Ela havia tirado as crianças de lá a tempo, o resto era guerra. E ela havia aprendido,
Ao longo de 6 anos de viuvez, num terreno que o banco havia tentado tomar 2 vezes, que guerra se ganha centímetro a centímetro, documento a documento, assinatura a assinatura. A caneta de Sônia voltou a clicar. Capítulo 3. O que cresce no silêncio. Na primeira semana, Lucas não dormia. Neuza sabia disso porque era uma dormideira leve desde que Armando morreu. Acordava com qualquer som, e o som que ela ouvia de madrugada era o rangido do 3º degrau da escada, o mais barulhento que ela nunca havia consertado, porque o barulho lhe dava uma sensação estranha de companhia. Lucas descia 2, 3 vezes por noite. Ficava sentado na cozinha no escuro. Na 3ª noite, ela desceu junto. Acendeu a luz baixa do fogão, que dava uma claridade amarela e morna, sem ser agressiva. Colocou leite no fogo. Lucas a olhou entrar na cozinha com aquela expressão de criança que espera ser repreendida e se prepara para se desculpar. "Não tô com medo", ele disse, antes de qualquer coisa. "Sei", ela respondeu. "Só não consigo dormir." "Eu também não consigo faz 6 anos." Ele pensou nisso por um momento. Parecia encontrar algum conforto estranho na informação. A ideia de que insônia não era exclusividade de criança assustada, que adultos que pareciam sólidos também acordavam no escuro sem saber exatamente por quê. Ela fez 2 canecões de leite quente com mel. Eles sentaram à mesa, sem falar por um tempo que seria desconfortável entre adultos, mas que entre eles encontrou uma qualidade diferente. Neuza havia aprendido com Armando, que era um homem de pouquíssimas palavras, que silêncio compartilhado é uma forma de linguagem. Não precisava ser preenchido. "Você acha que ela volta?" Lucas perguntou por fim. Neuza não respondeu imediatamente. Havia a resposta fácil, que seria reconfortante e vazia. Havia a resposta honesta, que ela ainda não sabia formular direito. "Não sei", ela disse. "Acho que sua mãe estava com muito medo." Às vezes, as pessoas, quando têm muito medo, fazem coisas que não fariam se estivessem pensando direito. Ela podia ter levado a gente. Podia. Por que não levou? Essa era a pergunta que Neuza havia passado dias tentando encontrar resposta. Não uma resposta que justificasse, uma resposta que fosse verdadeira o suficiente para uma criança de 8 anos que merecia honestidade. "Às vezes as pessoas se convencem de que a situação é temporária", disse Neuza devagar, "que vão resolver rápido e voltar. E aí a situação não é temporária e elas já foram longe demais para voltar sem vergonha. E a vergonha cresce mais rápido do que a coragem." Lucas ficou olhando para o canecão. "Ela tem vergonha de mim? Eu acho que ela tem vergonha de si mesma." Silêncio de novo. A geladeira zumbiu. Lá de cima veio um som pequeno, Mariana virando na cama, o barulho familiar do cobertor. "Ela chora de noite", disse Lucas. "A Mariana chora baixinho para não me preocupar. Mas eu ouço. Eu sei. Eu fico com ela até dormir. Eu sei disso também." Lucas a olhou de lado. "Como você sabe?" "Porque ouço o rangido do quarto quando você levanta." Ele ficou em silêncio por um momento. Depois, com uma voz que tentava ser casual e não conseguia completamente: "O rangido não te incomoda?" "Não." Neuza olhou para a janela da cozinha que dava para o quintal escuro. "Esse tipo de barulho de alguém na casa não me incomoda." Lucas não respondeu. Mas ela viu, no reflexo na janela, ele erguer os ombros um pouco, abrir um pouco o peito, uma postura que era quase relaxamento, quase a postura de uma criança que dorme sem vigiar. Naquela noite, ele não desceu mais. Os dias foram se organizando com a lógica silenciosa das rotinas que se formam naturalmente quando pessoas diferentes habitam o mesmo espaço com boa vontade. Neuza descobriu que Mariana comia qualquer coisa desde que tivesse algum sal, e que Lucas comia qualquer coisa desde que não fosse forçado e tivesse tempo de sobra no prato.
Ela descobriu que Mariana desenhava obsessivamente, folha após folha, e que seus desenhos eram sempre casas. Casas com fumaça saindo da chaminé, casas com janelas iluminadas, casas com uma figura pequena na porta. Descobriu que Lucas sabia consertar coisas. Ela havia mencionado a torneira do banheiro que pingava havia meses, sem nem intenção de pedir ajuda, e na manhã seguinte ele havia desmontado a torneira com uma chave de fenda que achou na gaveta da varanda, estudado as peças e perguntado se tinha borracha de reposição no galpão. Tinha. Ele trocou. A torneira parou de pingir. "Onde você aprendeu isso?" Ela perguntou. "Minha mãe não sabe consertar nada", ele disse com uma pragmaticidade absoluta. Alguém tinha que aprender. Neuza ficou com esse pensamento por um longo tempo depois. Alguém tinha que aprender. 8 anos e já havia internalizado que o mundo não providenciava, que esperança era uma estratégia de risco, que era mais seguro aprender a fazer. Ela telefonou para a escola municipal e matriculou os dois. Lucas foi na segunda-feira com a mochila que Neuza havia comprado no mercado do centro, azul, com um bolso extra que ele havia escolhido sem nenhum comentário e com muita atenção. Mariana foi agarrada à mão de Neuza até o portão da escola, onde a professora, uma moça jovem chamada Betânia, que tinha o tipo de voz que criança assustada escuta mais facilmente, se agachou na altura dela e perguntou o nome do boneco. "Não tem nome", disse Mariana. "Ele precisa de um?" Mariana pensou sério. "Acho que sim, mas tem que ser ele que escolhe." Betânia assentiu com gravidade total, como se fosse um assunto de grande importância, que era exatamente o que era. "Quando ele escolher, você me conta?" Mariana entrou na sala. Naquela tarde, no caminho de volta da escola, a menina estava quieta. Perto de casa, falou. "Betânia tem os cabelos iguais à mamãe." "É?" "É, só que a mamãe os dela são mais compridos." Neuza não disse nada. Segurou a mão da menina um pouco mais firme. "Você sente falta dela?" Mariana perguntou. Neuza demorou um segundo para entender que a menina havia trocado os pronomes. Estava perguntando sobre o marido dela, que havia deduzido da foto na sala que havia uma ausência ali. "Todo dia", disse Neuza. "Eu também", disse Mariana. E era impossível saber se ela falava da mãe ou respondia em paralelo, duas saudades diferentes caminhando juntas pela estrada de terra. À noite, enquanto o feijão cozinhava e Lucas fazia a lição na mesa da cozinha e Mariana desenhava no chão, Neuza olhou para a cena e sentiu algo que levou um momento para identificar. Não era felicidade exatamente. Não era resolução. Era peso distribuído. Era o silêncio da casa, que havia respirado junto com ela por 6 anos como uma coisa viva e sufocante, dividido agora entre mais vozes, mais presença, mais rangidos de degrau. O telefone tocou. Era Sônia Mara. A voz estava diferente de um modo que Neuza aprendeu a ler naquelas semanas como sinal de má notícia entregue com cuidado. "Localizamos a mãe", disse Sônia. Neuza foi até o corredor, longe da cozinha, longe das crianças. "Onde ela está?" "Goiânia, num abrigo social. Ela procurou a assistência social de lá ontem." Pausa. "Ela vai querer vê-los." Neuza ficou parada no corredor escuro. Da cozinha vinha o som do lápis de Lucas na folha e a voz de Mariana murmurando para o boneco sem nome. "Eu sei", disse Neuza, "e vai ter que ser assim." Capítulo 4. O que o portão guarda. A reunião foi marcada para uma quinta-feira. Daniela, esse era o nome da mãe, Neuza só havia sabido 2 dias antes. Chegou de ônibus de Goiânia com uma bolsa de plástico e o olhar de quem preparou a expressão que ia usar e ainda não tinha certeza se daria conta de mantê-la. Tinha 27 anos. Parecia mais. Tinha os cabelos compridos, como Mariana havia descrito, e nos primeiros 3 segundos em que Neuza a viu parada na porta do CRAS, pensou involuntariamente,
Ela é muito jovem para tudo isso. Sônia havia organizado um encontro mediado. Uma sala com cadeiras em volta de uma mesa, caixinha de lenços no centro, o tipo de espaço que sabe que vai precisar absorver coisas difíceis. Neuza ficaria fora, enquanto Sônia e Daniela conversavam primeiro. Depois, as crianças entrariam. Lucas soube que ia ver a mãe na véspera. Passou a tarde quieto, mais quieto do que o normal, que já era quieto. À noite, no lugar de descer para a cozinha, ficou acordado no quarto. Neuza ouviu os rangidos, mas não desceu. Algumas vigílias precisam ser feitas a sós. Mariana soube na manhã do dia. Neuza havia esperado, não por medo, mas porque a menina de 5 anos processava as coisas no ritmo dela, e uma noite inteira de expectativa seria demais. Quando Neuza disse, "Hoje você vai ver sua mãe", Mariana ficou parada por um longo segundo. Depois foi buscar o boneco, que agora tinha um nome. Ela havia decidido na semana anterior. O nome era Tião, porque parece nome de alguém que fica. E o segurou contra o peito com as 2 mãos. "Ela vai ficar?" Mariana perguntou. "Não sei ainda", disse Neuza, "mas você vai poder conversar com ela." No CRAS, enquanto esperavam do lado de fora, Lucas ficou de pé, perto da janela. Mariana ficou sentada no banco com o Tião. Neuza ficou entre os dois, que era onde havia aprendido a ficar. "Você tá com raiva?" Neuza perguntou para Lucas em voz baixa. "Não sei", ele disse. Pensou. "Acho que sim, mas também não. As 2 coisas podem ser verdade ao mesmo tempo." Ele a olhou de lado. "Você ficou com raiva do seu marido quando ele morreu?" A pergunta era direta e legítima, e Neuza levou um segundo para não deixar o quanto ela acertou aparecer no rosto. "Sim", ela disse. "Fiquei com muita raiva. Ele deixou um monte de coisa pela metade." "Cercas?" Lucas disse com uma precisão que era quase humor. "Cercas, torneiras, promessas." Ela pausou. "Raiva faz parte. Não precisa ter vergonha dela." A porta da sala abriu. Sônia chamou Lucas primeiro. Ele entrou com os ombros retos e os punhos levemente fechados, a postura de quem vai a um confronto que não escolheu, mas vai assim mesmo. A porta fechou. Neuza e Mariana ficaram no corredor. Mariana encostou no braço de Neuza e ficou olhando para a porta com aquela atenção absoluta de criança que lê o mundo através de detalhes. "Você vai ficar?" Mariana perguntou. Não estava claro a quem a pergunta se dirigia. Talvez as 2. "Eu vou ficar", disse Neuza. Depois de 15 minutos, a porta abriu. Lucas saiu com os olhos vermelhos, mas o queixo firme. Não disse nada. Sentou-se do outro lado de Neuza e ficou olhando para as próprias mãos. Sônia chamou Mariana. A menina escorregou do banco, ajeitou o Tião debaixo do braço, caminhou até a porta. Na soleira virou-se e olhou para Neuza. "Não vai embora." "Não vou." Mariana entrou. A porta fechou de novo. Lucas falou sem olhar para Neuza. "Ela disse que ia voltar." "Eu sei." "Ela disse isso lá também, que foi buscar ajuda e não conseguiu voltar." Ele parou. Ela estava chorando muito. "Você acredita nela?" Longa pausa. "Não sei se acreditar importa", ele disse, com uma maturidade que doía de ouvir. "Importa o que acontece agora." Neuza concordou com a cabeça. Era uma das coisas mais verdadeiras que ela havia ouvido em muito tempo. Quando Mariana saiu, o Tião estava sob o braço como sempre, mas ela parecia diferente de um modo sutil, como quem liberou alguma coisa que estava segurando. Voltou para o banco, sentou-se, encostou no braço de Neuza e disse, muito baixinho, sem drama: "Ela cheira igual." Neuza não perguntou igual ao quê. Sônia mediou a reunião final com as 3 partes. Daniela concordou com o acompanhamento intensivo, concurso de capacitação para mães em situação de vulnerabilidade, com residência supervisionada em Goiânia por 90 dias. Ao fim desse período, com laudo favorável, poderia requerer retomada da guarda com suporte institucional.
Até lá, as crianças ficariam com Neuza. Daniela assinou os documentos com a mão tremendo. Antes de sair, pediu para abraçar os filhos. Lucas deixou o abraço acontecer com os braços ao longo do corpo, rígido, mas não recusou. Mariana abraçou forte, rápido, e saiu do abraço de volta para o lado de Neuza, com uma naturalidade que era ao mesmo tempo simples e absolutamente devastadora. Daniela olhou para Neuza no corredor. Havia tantas coisas naquele olhar que seria impossível nomeá-las todas. Vergonha, gratidão, relutância, alívio, dor. Obrigada, ela disse. Era insuficiente e ela sabia. Cuida de você, disse Neuza, para poder cuidar deles depois. No caminho de volta, os três foram a pé pela rua principal, porque Lucas havia pedido sorvete, o que era a primeira coisa que ele havia pedido desde que chegou. E Neuza havia dito sim antes mesmo de ele terminar a frase. Eles caminharam com sorvetes derretendo rápido demais no calor do fim de tarde. Mariana explicando para o Tião por que ele não podia comer sorvete, mas podia ver. Lucas comendo devagar do seu jeito. Neuza no meio dos dois. Quando chegaram em casa, o portão rangeu ao abrir. Neuza esperou os dois passarem para o quintal, depois fechou o portão atrás de si. O trinco encaixou com o som metálico de sempre, o som que ela havia ouvido sozinha por 6 anos. Desta vez, havia Mariana dizendo alguma coisa para o Tião sobre o sorvete de morango ser melhor que o de creme, e Lucas, que nunca opinava sobre nada, dizendo com uma seriedade absoluta que o de creme era objetivamente superior. Neuza encostou a mão no portão velho que Armando havia prometido consertar. Ela havia aprendido, ao longo de 6 anos, que algumas coisas precisam estar quebradas do jeito certo para continuarem funcionando. A torneira que Lucas consertou parou de pingir. O portão ainda rangia, mas desta vez ela não tinha certeza se queria que parasse. Ela foi para dentro sem consertar nada, e a casa, pela primeira vez em muito tempo, não respirou junto com ela. Respirou mais.